Fala galera, bem-vindos de volta aqui a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre broadcasts, beleza? Eu vou criar aqui uma aplicação utilizando aqui, né, o Broadcast Receiver. Como que a gente pode utilizar esse componente do Android, tá? O Broadcast Receiver é um componente do Android, né, que é muito utilizado aqui para a gente poder escutar, né, quais são os eventos que estão acontecendo do sistema operacional do Android, tá? Ou de outros aplicativos, e dessa maneira a gente pode reagir a esses eventos que estão acontecendo. Quais são os eventos que pode acontecer, né? Pode ter uma mudança do Wi-Fi, né? O usuário ele pode desconectar do Wi-Fi, ele pode desligar o seu Bluetooth, e aí nossa aplicação pode reagir a esse tipo de evento que o usuário está fazendo ali, né? Com o sistema do Android, tá? E dá para você também fazer comunicações com outros apps, tá? As aplicações aqui são inúmeras, beleza? Então tem muitos aplicativos que hoje eles, né, estão sempre ouvindo ali o estado que o usuário está fazendo com o sistema Android. Porque muitas aplicações elas dependem também de alguns serviços do Android estarem ativos, né? Por exemplo, a localização. Então ele automaticamente detecta que o usuário desativou a localização, o aplicativo ele pode notificá-lo, ele pode parar de fazer o seu serviço em background ali de localização, enfim. As aplicações são inúmeras, tá? E aqui eu gostaria de mostrar para vocês um projeto prático, né? Como que a gente pode escutar esses eventos aqui do Android, beleza? Então eu tô aqui na documentação, né? Claro, a documentação do Android deixa muito claro aqui pra gente o que a gente precisa fazer, como que a gente pode implementar e deixa alguns exemplos também, tá? A gente vai focar muito nessa parte aqui, eu vou deixar o link da documentação, você pode verificar aí com calma, tá? Mas a gente vai trabalhar muito com essa questão aqui do nosso subclasse do Broadcast Receiver, tá? Que evidentemente a gente vai ter que fazer o override desse onReceive, que é onde a gente vai verificar ali qual é o tipo de intenção que está sendo passada pra gente, tá? E automaticamente a gente vai verificar, né, o que a gente vai fazer com esse... quando esse onReceive ele vai ser chamado justamente com o contexto e com a intenção que você passou para ele. Então essa intenção, né, essa intent ali, ela pode ser automaticamente ser qualquer tipo, ser um Wi-Fi que está sendo desligado, né, um Bluetooth, a gente vai verificar aqui esses dois cenários, beleza? Então vou deixar a documentação para você direitinho, é legal você dar uma olhada na documentação para você verificar como que a gente pode fazer aqui, né, enviar esse Broadcast Receiver e a gente ouvir esses eventos. Então, bora lá? Bom, pessoal, eu criei aqui então um projeto vazio aqui com Jetpack Composer, tá? Não adicionei nenhum tipo de dependência, então basta você criar aí para a gente poder seguir o nosso tutorial, beleza? O que a gente vai fazer? Como a gente está trabalhando aqui com Jetpack Composer, a gente vai criar um wrapper aqui, né? Para a gente poder utilizar a nossa função Receiver, né? O nosso onReceiver lá quando a gente faz o uso do nosso Broadcast Receiver, beleza? Para a gente poder escutar os eventos. Então a gente vai criar um wrapper aqui bem legal, porque aí o usuário, a gente pode utilizar isso aqui, né? E a gente pode deixar bem maleável, bem reutilizável para o usuário poder manipular qualquer tipo de ação. Como que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai vir aqui, a gente vai criar uma função composable. Eu vou chamar ela de Broadcast Observer. Então vai ser aqui uma função composable, porque a gente está trabalhando com composable. Aqui o modify, como a gente não vai utilizar ele aqui para modificar nada, então eu vou tirar ele aqui, beleza? Nós vamos ter duas funções. Lembra que a gente quer deixar isso aqui maleável, né? Então a gente vai ter aqui então o nosso System Action, qual que vai ser a ação que você quer que a gente monitore aqui dentro. E a gente vai ter o nosso On System Event, tá? Para a gente poder reagir a esse tipo de intenção. Então eu vou ter aqui a minha intent, do tipo intent. Essa intenção ela pode ser nula, eu vou precisar só fazer um import aqui direitinho. E ela vai ser uma função de callback. Então aqui... vou colocar um unit aqui que ela não vai me devolver nada. Então ela recebe uma intenção, mas ela não me devolve nada, beleza? Só um ouvinte ali mesmo, um listener. E aí o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai precisar do nosso val context. E aí eu consigo facilmente aqui, através do nosso local context, pegar aqui o current, beleza? Nós vamos ter também o nosso val current system event, beleza? E eu vou utilizar a palavrinha Braille só para a gente poder evitar ali aquela palavrinha do state, né? E aí eu vou precisar aqui do nosso remember update state, tá? Eu só vou precisar importar aqui, aí aqui eu vou passar para ele o nosso evento, né? Que vai ser passado ali que a gente vai atualizar. Como eu estou utilizando a palavrinha by, eu vou ter que só importar aqui o operador aqui, né? Do get value, beleza? Show de bola. E como a gente está trabalhando aqui com Composable, a gente tem que lidar com algumas outras questões, né? Como na documentação mostra, a gente pode herdar a nossa classe de Broadcast Receiver, mas aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente, tá? E lá na documentação, se você olhar direitinho com calma, ele pede para a gente poder utilizar aqui o nosso onDispose, tá? E o onDispose, ele está dentro do nosso Disposer Effect, que é um efeito colateral descartável aqui do Jetpack Composer, né? Você já deve ter utilizado, por exemplo, o Launcher Effect. A diferença do nosso Disposer Effect, né, é que justamente ele automaticamente vai ser descartado a partir do momento que a gente poder utilizar ele ali, que os estados mudarem, tá? Então é muito importante a gente utilizar ele nesse contexto. Então eu vou chamar aqui o nosso Disposer Effect e a gente vai ter duas chaves, né? Uma delas mudando, a gente vai fazer alguma ação aqui dentro.
Então a primeira delas, a gente vai trabalhar aqui com o nosso context e a gente vai trabalhar aqui o nosso system action que for passado pra gente. Ótimo. E aqui nós temos então o nosso disposer effect. Ele tá chiando aqui porque eu preciso, né, evidentemente, pegar aqui o nosso onDispose, tá? E através desse onDispose aqui que a gente vai fazer a limpeza aqui, né, limpar o nosso registro, mas a gente vai chegar lá. Então a primeira coisa que eu preciso pegar vai ser o nosso intent filter, porque eu vou filtrar qual é a intenção que eu vou pegar através do nosso system action que foi enviado pra gente. Então aqui a gente tem a nossa intent filter. E aí eu vou fazer um val broadcast e eu vou fazer o seguinte. Lembra que a gente pode herdar aqui, né, de broadcast receiver, né, pra gente poder ter o nosso onReceiver, tá? Só que como a gente está utilizando aqui o nosso Jetpack Compose, a gente vai fazer aqui o uso do objeto anônimo. Então é basicamente pegar aqui o nosso object e a gente vai fazer assim, ó, broadcast receiver. E eu passo aqui a minha função, automaticamente, ó, com Ctrl I, eu vou ter que herdar aqui o meu onReceiver, beleza? Já deve ter trabalhado aí com objeto anônimos no Kotlin, certo? Então aqui eu vou só renomear, né, porque eu não sei porque que ele traz aqui nesse P0, mas tudo bem. O content não, né? Aqui é context. Context. Beleza, e o meu P1 aqui vai ser a intenção que eu vou fazer o que com ela aqui, né? E aqui nós temos a implementação. Então, toda vez que o meu onReceiver ele é chamado, o que eu quero fazer? Eu quero atualizar o meu evento. Com qual evento? Com o evento que está sendo passado ali pra gente. Então, a gente vai com a intenção que está sendo filtrada ali pra gente. Tá aqui o nosso intent filter, beleza? Então, evidentemente, é isso que a gente vai precisar, tá? E aí, beleza. Para eu conseguir registrar esse cara, eu vou precisar do nosso context, send broadcast. Na verdade, eu vou chamar aqui o nosso register receiver, para a gente poder registrar esse cara. Vou passar para ele o nosso broadcast, que está aqui em cima, e depois eu vou passar para ele o nosso intent filter, tá? Que vai estar justamente com a intenção que foi passada via aqui o nosso observer, broadcast observer, beleza? E aqui no meu onDispose, eu vou simplesmente pegar o nosso contexto, vou registrar, né, esse cara aqui, para a gente poder fazer a limpeza, passar aqui o nosso broadcast, tá? Então, basicamente, é isso que a gente precisa fazer. Daniel, por que eu preciso desse cara aqui, né, desse remember update state? Então, basicamente, se eu não utilizar esse cara, o meu receiver, né, ele vai ficar preso a uma versão antiga, né, do meu onSister event que eu estou sendo passado aqui. E ele não vai registrar corretamente aqui pra gente, né, as atualizações que precisam ser feitas, né, as atualizações de tela ali, se o Wi-Fi tá desligado, se o Bluetooth está desligado ou não. Então a gente precisa utilizar o nosso Remember Update State. Agora, né, com esse cara, né, evidentemente eu garanto que o meu onReceiver que está sendo passado aqui, né, que é o meu evento, ele vai sempre chamar a versão mais atual da minha intenção, né, do meu broadcast que está sendo passado aqui dentro do meu callback que eu vou passar para ele quem for chamar esse cara, entendeu? Então, mesmo que o nosso componente, né, ele tenha sido recomposto várias vezes, eu vou garantir que eu vou ter um evento aqui, evidentemente, mais atual, tá? Uma versão mais atualizada, ele não vai ficar preso na versão antiga. Então, por isso que a gente utiliza esse cara aqui. Tranquilo, pessoal? Bem tranquilo essa classe, né? Bem de boa aqui, seu app bem interessante pra gente poder utilizar lá na frente, beleza? Ok, pessoal, então para a gente poder fazer aqui o uso da nossa função composable, que vai ser o nosso broadcast observer, o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui então um outro componente, tá? Que eu vou chamar ele de home e screen. A gente vai chamar ele lá depois da nossa main activity, beleza? Ó, eu já colocando aqui. Vou pegar aqui o nosso file, comp, e vou chamar esse cara. Mais uma vez, a gente não vai utilizar modify aqui, porque a gente não vai modificar nada, beleza? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter aqui uma função de callback também, que eu vou chamar ela de Wi-Fi change. Quando o nosso Wi-Fi mudar, o que eu quero fazer? Vai ser uma função de callback, então ela vai receber uma string, e essa string vai ser basicamente a mensagem, tá? Mas ela não vai me devolver nada, beleza? Então, eu quero testar aqui para vocês duas questões. Primeiro vai ser o nosso Wi-Fi, tá? E depois a gente testa também aqui o nosso Bluetooth. Deixa eu só colocar a diretiva aqui, ó. On Wi-Fi. Beleza, de evento mesmo, certo? On Wi-Fi change. Então, eu vou chamar aqui o nosso broadcast observer. Tá vendo que agora eu preciso passar a nossa... Qual que vai ser a nossa intenção? Então, eu vou chamar aqui o nosso Wi-Fi Manager e vou passar aqui o nosso Wi-Fi State Change Action, justamente para a gente poder verificar quando que mudou aqui a ação o estado do nosso Wi-Fi, beleza? E olha só, através disso ele vai me devolver a intenção atualizada, certo? Então, aqui eu tenho o meu intent, que é essa função lambda que ele traz aqui para a gente, né? É a função que a gente montou lá, beleza? Então, aqui eu vou pegar os estados do meu Wi-Fi, Wi-Fi State. Então, basicamente, eu vou ter o quê? Vou pegar a minha intenção, vou pegar aqui o meu get int extra. No meu get int extra, eu consigo pegar aqui o Wi-Fi manage.extra Wi-Fi state
Isso aqui vai ser o nome e eu preciso passar um valor default para ele, que vai ser o nosso Wi-Fi state desconhecido ali, tá? Só para a gente ter o valor default, para a gente poder manipular aqui quando de fato o nosso Wi-Fi ele for ligado, tá? Então vamos colocar aqui como se fosse ele desconhecido ali, o valor inicial. E aí beleza, eu vou colocar aqui a minha message. Ela vai ser o seguinte, eu vou colocar um valor dela a partir de uma condição aqui do meu WAN. Então vou pegar aqui o meu Wi-Fi state. Vou pegar aqui então, ó, o meu Wi-Fi Manager, e é o seguinte, se o meu Wi-Fi Manager ele for Wi-Fi Enable, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente colocar aqui, ó, Wi-Fi, né? Acho que é assim que escreve Wi-Fi, nem lembro. É Wi-Fi ligado, beleza? E aqui a gente vai ter a outra condição, que eu vou duplicar essa linha aqui com Ctrl D, vai ser o nosso Wi-Fi Disable, né? Então, Wi-Fi desligado. E a gente pode fazer o que? Com o nosso else, a gente pode mapear e entregar aqui, ó, estado do Wi-Fi mudou. Vou colocar assim, beleza? Estado do Wi-Fi mudou. Então, show de bola. Então, aí, evidentemente, o que eu vou fazer agora? Quando eu sair desse cara, eu vou chamar o meu Wi-Fi state e vou passar para ele essa message. Beleza? Se você quiser, você pode deixar aqui, né? Aí, ó, eu tô querendo refatorar. Message tipo string, tá? Para ficar mais claro. Aí é com você, beleza? Então, evidentemente, quando eu chamar home screen, ele vai ter esse estado aqui que vai mudar e vai me trazer aqui, essas mensagens, né? Então, meu broadcast observer vai observar aqui os eventos quando eu ligar ou desligar aqui o nosso Wi-Fi e, evidentemente, ele vai trazer essa mensagem para mim que eu tô colocando aqui. Então, bem legal, né? Então, quando a gente conseguir observar aqui a mudança. E agora, vamos lá para nossa main activity. Beleza, aqui agora na nossa main activity, o que a gente vai fazer? Eu não vou precisar nada aqui que tá dentro desse scaffold aqui também eu não vou precisar, então vou apagar tudo aqui. Eu acho que eu paguei coisa demais. Vou dar uma chave aqui. Então eu vou chamar aqui o meu home screen, tá? E ele já tá traz aqui a função lambda. Eu gosto de renomear esse cara. A gente vai ter aqui o nosso on Wi-Fi change. Então o nosso Wi-Fi change ele tem aqui um it, né, que é a string, que é a própria mensagem que a gente precisa passar. Então o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui o nosso toast para quando eu ter aqui, né, a nossa coisa mudar, eu simplesmente vou chamar a mensagem e aqui eu posso colocar aqui um show, mas eu preciso colocar o contexto aqui primeiro, eu não acredito. Então vamos pegar aqui o contexto, ó, val context local context.curl. Beleza, vou passar aqui então o contexto, aí ele já vai pegar aqui a implementação para mim. Bem tranquilo, né? Então tá vendo com aquela classe lá, né? Fica muito facinho da gente poder manipular aqui esses eventos e, na verdade, escutar esses eventos, né, do sistema operacional aqui do Android. Vamos executar aqui então o nosso aplicativo. Beleza, então, pessoal, eu executei aqui a aplicação e vamos fazer o teste, ó. O meu Wi-Fi, ele evidentemente, acho que ele já tá até desligado. Eu vou clicar aqui, ó, vou ligar o Wi-Fi. Rapidinho, ó, concluído. Vamos voltar aqui, ó. O estado do Wi-Fi mudou, o estado do Wi-Fi ligado. Então, legal, a gente já tá conseguindo escutar nesses eventos aqui, né, do nosso sistema operacional Android. Então, deixa eu desligar ele aqui de novo, ó. Vou desligar aqui o meu Wi-Fi, deixa eu voltar para lá rapidamente, ó. O Wi-Fi mudou, o Wi-Fi desligado. Perfeito. Então tá funcionando direitinho. A gente tá conseguindo aqui através do nosso Broadcast Observer, né, e através do nosso On Receiver, capturar, né, ouvir, né, escutar esses eventos que tá acontecendo dentro do nosso dispositivo Android. Legal? Agora eu quero mostrar para vocês como a gente pode fazer isso aqui com o Bluetooth. Vamos lá? Beleza, guys? Agora para a gente poder ver o exemplo aqui, então, utilizando o Bluetooth, né, escutando aqui se o usuário ligou ou não o Bluetooth, o que a gente vai fazer? Agora que a gente tem lá na nossa home screen, utilizando aqui o nosso Broadcast Observer, fica muito mais simples, né? Porque agora, basicamente, qualquer evento que eu quiser agora, eu simplesmente posso chamar o meu Broadcast Action. E aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou chamar aqui o meu Bluetooth Adapter, esse cara aqui, ó, e eu consigo pegar aqui uma Action State Change aqui que vai mudar, tá? E aqui, novamente, a gente vai ter a nossa intent. Olha só como é que fica bem tranquilo. E aqui eu vou ter minha intent, beleza. Aí aqui muda um pouquinho, como é que a gente vai trabalhar aqui? Eu vou ter a minha Action. E essa action vem através da intent, ela pode ser nula, então a gente tem aqui a nossa action, e eu pego a action. Se caso não vier a action, como ela pode ser nula, a gente simplesmente vai retornar um Broadcast Observer aqui, beleza? Que é o que a gente vai implementar também, que tá vindo lá, né? E eu vou verificar se a minha action foi igual a um Bluetooth Adapter action state change, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui, vou pegar o meu state, tá? Para mim fazer as asserções depois com o when, tá? E eu vou pegar aqui meu intent agora, vou fazer o meu get extra, como que a gente fez ali em cima, né? E aí a gente precisa passar o nosso Bluetooth
Bluetooth Adapter, vamos pegar aqui o nosso Extra State. E aqui, para o valor default, a gente pega o nosso Bluetooth Adapter, vamos pegar aqui o erro, beleza? Show de bola. Feito isso, o que a gente vai fazer? Vou arrumar o código aqui, a gente vai pegar o nosso when e a gente vai poder verificar o status, né, desse cara aqui, que é uma variável inteira aqui pra gente, né? Vou pegar o meu Bluetooth Adapter. Eu vou ter que copiar porque ele não pega aqui, não sei porquê. Bluetooth Adapter, eu vou verificar se o state on. E a gente vai fazer o seguinte. Lembra que a gente tem aqui, né, a nossa função de callback que vai devolver a mensagem pra gente? Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou fazer o quê? Vou fazer o meu on Bluetooth change. Vou deixar esse nome aqui. Beleza? E aí eu vou passar o meu on Bluetooth change e vou falar pra ele, olha, Bluetooth e aqui ligado. Show de bola. Da mesma sorte, eu vou copiar esse cara aqui, ó. A gente vai ter então o nosso Bluetooth Adapter. Vou pegar ele aqui, ó, o Bluetooth Adapter. E a gente vai ter aqui o nosso State Off, que o Bluetooth está desligado, certo? Então, vou copiar esse cara aqui de cima. Bluetooth desligado. E o Bluetooth, a gente consegue pegar também outras mudanças quando ele está ligando, né? Então aqui a gente tem o nosso State... turn on e o turn off, que ele vai estar ali mostrando pra gente que ele está sendo desligado e mostrando que ele está sendo ligado. Então, cadê meu turn on aqui? Opa, eu já tinha pegado, né? Então, no nosso caso vai ser o off, beleza? Então, a gente só vai precisar chamar a nossa função de callback quando a gente escutar esse evento, né, do nosso Android. Eu vou fazer o seguinte, Bluetooth, aqui no caso, ligando, 3 pontinhos, e aqui, desligando, 3 pontinhos. Beleza? Olha só como é que fica simples, né? Então esse wiper aqui ele é bem legal porque a gente pode reutilizar ele para vários system actions que a gente for trabalhar. Legal, agora na nossa home screen ela vai dar um erro porque a gente precisa chamar aqui a nossa função, né, que é o nosso on Bluetooth change, e ele vai devolver pra gente aqui também o nosso toast. Vou copiar esse toast aqui de cima, Ctrl D, Alt Shift setinha para baixo, e eu consigo fazer esse cara aqui. Então aqui nós vamos ter também a nossa message que está vindo para lá. Eu vou renomear esse sítio aqui e tudo funciona certinho, beleza? Só que com o Bluetooth ele é um pouquinho mais chato, né? A partir do Android 12 para cima, a gente precisa lidar com muitas questões de permissões agora dentro do Android, né? Antes a gente não precisava lidar com isso, né? Então a gente simplesmente colocava lá no Android Manifest e beleza, a gente já estava meio que acessando ali. Só que agora a gente precisa falar para o usuário que a gente quer utilizar determinada função, notificação, e ele precisa aceitar, tá? Então não é mais uma coisa deliberada, ele tem que aceitar, beleza? Então antes disso, vamos vir aqui no nosso Android Manifest, que eu sempre costumo esquecer essas coisas. Vamos pegar aqui o nosso Users Permission, Bluetooth. E a gente vai precisar também do nosso Users Permission, Bluetooth. Eu acho que tem um aqui, que é o Connect. Deixa eu só verificar se é o Connect mesmo, que eu sempre confundo. É o Bluetooth Connect e a permissão de Bluetooth também. Vou pausar aqui, ó, beleza. Certinho, então a gente vai precisar dessas duas permissões aqui, já vamos deixá-la aqui no jeito de uma vez, beleza? Só que olha só, para a gente começar a trabalhar aqui então com essa parte de Bluetooth, a gente precisa do adaptador, né? Do adapter principal ali do Bluetooth, que ele é usado justamente para a gente poder fazer a verificação de estado, né? Interagir ali com o hardware e tudo mais, beleza? Então a gente precisa desse cara. Como é que a gente pode fazer isso aqui de maneira muito simples? Private late init var, vou pegar aqui o private late init var, vou chamar aqui o meu Bluetooth Adapter. E a gente vai pegar aqui o nosso Bluetooth Adapter, tá? Então, Blue, voltou o E aqui. Difícil de escrever Bluetooth, né? Eu acho. Beleza, Bluetooth Adapter. E aqui a gente vai precisar do nosso private var. Eu vou chamar essa variável aqui de is Bluetooth. Deixa eu pensar aqui. Não tinha pensado nesse cara. Dialog on. O que é esse cara aqui? Vou mostrar para vocês. Ele vai ser uma variável interessante para o nosso dialog não ficar estourando lá, né? Como se fosse uma flagzinha para a gente poder evitar, né? Abrir múltiplas dialogs aqui pedindo para ligar o Bluetooth, senão ele vai encher o saco do usuário. Então, beleza. O próximo ponto agora a gente vai trabalhar o seguinte. Eu vou pegar aqui o meu onStart da nossa aplicação. onStart, cadê ele?
Beleza, eu preciso de trabalhar aqui no OnStart, né? Esse cara vai ser chamado. Então, a gente vai primeiro recuperar, né, o nosso Bluetooth Manager, né? E o adaptador do Bluetooth. Então, vou pegar aqui o meu Bluetooth. Falando pra você que Bluetooth aqui é difícil de escrever. Manager. E vou pegar aqui, ó. Aí ele fala lá pra gente, né? A gente consegue pegar através do Get System Service. E eu preciso passar um service pra eles, que é o nosso Bluetooth Service. E eu vou só fazer um cache aqui, ó. Que ele é o Bluetooth Adapter. Na verdade é o Bluetooth Manager. Esse cara aqui, beleza? E com esse cara em mão, a gente pode pegar então a nossa variável de Bluetooth Adapter, pegar o nosso Bluetooth Manager e aqui ele traz pra gente o nosso adapter. Legal? E a gente consegue inicializar ele assim que a nossa aplicação starta. E agora, a gente vai fazer o seguinte, antes da gente checar, né, se o Bluetooth ele tá ligado ou não, a gente vai precisar de garantir, né, que ele tem ali a permissão, né? A gente vai trabalhar agora com essa permissão aqui pra gente poder lidar com isso de uma maneira tranquila. Então, eu vou criar uma função aqui, ó, Bluetooth permission then check. Show de bola. Vou criar essa função aqui. Beleza. Permission. Eu devo ter escrevido permission errado. Na verdade não está errado. If F6 é o nosso T que ficou minúsculo. Beleza. Show de bola. E o que a gente vai fazer? Para essa função, a gente vai começar a trabalhar e a gente vai verificar, né, se o usuário está com Android 12 ou não, né? Então a gente precisa fazer essa verificação. Aí aqui eu posso até fazer o seguinte, ó. Private phone, vou colocar aqui, ó. Is Android 12 ou superior, né? Superior é high. É superior, high. É assim que escreve. Deixa eu só verificar. É isso mesmo. E aí, o que eu faço? Esse cara recebe aqui um build. Ponto. Pegou a variável build, ponto. Beleza, peguei. E aqui a gente pega o nosso version.sdk. Eu preciso do inteiro, né? Do SDK inteiro. E vejo se ele é maior ou igual ao nosso build. Version codes, né? Version codes.os. Aqui na verdade vai ser o S, né? Para o Android 12 ou não. Esse cara já vai trazer um booleano aqui pra gente, bem de boa, né? Aí eu posso fazer assim, ó. E trazer aqui o nosso if direitinho pra gente poder mapear. Como aqui é uma função, né? Botou aqui então as dois parênteses. Beleza, então eu vou checar, fazer uma função aqui, ó, if. Vou fazer um if. Se for, e se ele for também, eu vou fazer o seguinte, ó, check self permisso, eu vou chamar essa função aqui e a gente vai pegar no nosso manifest para a gente poder ver se tá certinho, manifest do Android, ponto, para poder a gente verificar aqui as permissions, Bluetooth connected, que a gente colocou, né? E a gente dá uma verificada, é o seguinte, se ela é diferente de Packet Manager. Cadê o nosso Packet Manager? Cadê o nosso Packet Manager? Esse cara aqui, Pack Manager. A gente vai pegar aqui o nosso Permissions, se ela foi permitida. Perfeito. É isso aqui que a gente precisar. Eu vou pegar então o meu request permissions.launcher. Cadê o request permission? Request permissions. Aí aqui, na verdade, é request. Request. Essa variável. Eu vou precisar pegar ela, acho que eu já sei. Eu vou precisar pegá-la aqui, ó. É o seguinte. A gente tem essa variável, só que a gente vai ter que criar ela, essa request permission, né? Que na verdade ele é um launcher, né? Que a gente vai lançar a partir do momento que vai solicitar a nossa permissão no tempo de execução, né? Então a gente precisa criar essa propriedade, ó. Val request, vou chamar aqui de Bluetooth, esse nome aqui, permission, tá? Permissions. E vou fazer o seguinte, vamos chamar aqui o nosso register request, register for activity result, e a gente vai passar para ele o contrato, que vai ser o nosso activity result contracts, e a gente vai pegar aqui então o nosso request
múltiplos permission, beleza? E aqui a gente vai chamar o nosso lambda e aqui a gente vai ter aqui os nossos grants. Vou colocar esse cara aqui, beleza? E aqui agora a gente vai fazer, né? Vai fazer a verificação se a permissão de Bluetooth, né, ela foi concedida ou não. Então, para isso, a gente vai pegar o nosso val, granted. Vamos pegar aqui, se ela foi permitida ou não. Vamos pegar aqui, então, a nossa propriedade da nossa função, que vai verificar, né, se é através do maior que o Android 12 ou não. E a gente vai fazer o que? A gente vai pegar o nosso grants, vamos colocar aqui, como ele é um map, né? Então a gente coloca aqui na chave no nosso manifest.permissions.bluetooth connection. Então a gente retorna como true dentro dessa chave. Aqui vai ser um par de chaves e valores. Então, se não, a gente só retorna true aqui também. Pode colocar aqui como true. Beleza? Então, ele vai retornar aqui um booleano pra gente, bem de boa, pra gente poder verificar. Então, em versões aqui abaixo do Android 12, né, não é necessário. Então, evidentemente, a gente só coloca true mesmo, beleza? E aí, a gente só precisa fazer uma verificação se a gente tem essa permissão. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar o nosso Ensured Bluetooth Enable. Beleza, a gente vai chamar essa função aqui que eu já falo para vocês o que a gente vai fazer. Não função de tensão, é uma função mesmo. Beleza, então basicamente aqui, né, se temos a permissão, a gente vai prosseguir, né, para o Bluetooth ele ficar ativo, beleza? Basicamente isso que a gente vai fazer. Vamos vir aqui nessa função então. Aí aqui, só para fazer a separação, eu vou chamar uma outra função, né? Pô, Daniel, que quantidade de função, hein? Separa não, eu gosto de separar tudo em função para ficar um pouquinho melhor. Mas seja um tutorial, vamos fazer certinho, né? Então eu vou chamar aqui de show Bluetooth dialog, que vai ser a dialog que a gente vai exibir a partir do momento que a gente for pedir a permissão, beleza? Então eu vou criar essa função aqui abaixo e aí sim a gente vai começar a trabalhar. Então eu vou pegar aqui minha propriedade, ó, Bluetooth adapter.isEnable. Então se ela não for habilitada, e vou verificar também se a minha propriedade isBluetooth não tiver habilitada, tá? Para a gente poder evitar, né, múltiplas vezes ela abrir ali direitinho. O que a gente vai fazer? Val enabled Bluetooth. Vou chamar aqui de intent. E a gente vai pegar aqui então o nosso intent para a gente poder abrir a dialog. E qual é o intent que eu vou passar? Vai ser o nosso Bluetooth adapter.action request enable. Beleza? E aí a gente chama o nosso start activity. Para a gente poder passar nosso intent, só que aqui ele tem uma flag na verdade é start for result. Eu vou ter que verificar se é essa mesmo, mas tudo bem, deixa eu consertar aqui esse Bluetooth e a gente vai pegar aqui, ó, ele ficou aqui. E tô falando, cara, essa coisa de Bluetooth é muito chata de escrever, mas é isso aí, né? Show de bola. Então a gente vai ter o nosso start result, só que a gente vai criar esse cara aqui. Aí essa start result é justamente a variável que a gente colocou aqui embaixo. Na verdade a gente vai ter que criar ela, né, pra gente poder startar. Então vamos fazer o seguinte, a gente colocou a variável aqui em cima, eu vou colocar ela aqui em cima, ó. Vamos deixar ela private val chamar ela start for result. Beleza? Vamos fazer o seguinte, ela vai receber aqui pra gente o nosso register, o activity for result, a gente vai chamar o nosso activity result contracts.start activity for result, e a gente tem aqui o nosso result. Bem chatinho, né? Essa questão de coisa, né? Ela é bem enjoadinha mesmo. Aqui eu tenho que colocar alguma coisa, deixa eu ver se eu errei aqui, activity result. Existe Activity for Result, Activity Result Contracts, é isso mesmo, Start Activity for Result, já tá. Se eu não me engano, acho que aqui a gente precisa chamar o construtor, né? Perfeito, direitinho. Aí eu vou colocar aqui a minha flag para false, para a gente evitar, né, aquela questão. A gente reseta a flag assim que ele abrir, né, der o Start Result. A gente vai chamar aqui agora, só para vocês entenderem, ó. Cadê a nossa função? Vai dar aqui o Start for result.launcher, tá vendo? Pra gente poder passar, e a gente vai passar aqui a nossa intent para ele poder colocar, entendeu? E a gente reseta a nossa flag justamente para a gente poder exibir a dialog novamente se for necessário, né? E aí, beleza.
Feito isso, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o nosso result.resultCode. Se ele for diferente de result, ok, a gente chama a nossa dialog de novo, beleza? Então, basicamente, né, se o usuário ele recusar ali a ligar o Bluetooth, a gente chama a dialog de novo e vai ficar fazendo esse processo, tá? É como se o nosso aplicativo só funcionasse, né, só vai funcionar se ele colocar ali, né, adicionar o Bluetooth, beleza? Então, basicamente é isso. Aí aqui a gente vai lançar, né? Vai fazer o lançamento aqui do nosso launcher. E aqui a gente pode colocar o nosso Bluetooth Shylock.do como true, tá? Que ele começa ali como false, né? A gente setou ele como false, isso. Aí aqui sim a gente seta ele como true. Beleza. Agora que a gente criou esse cara, a gente pode pegar o nosso requests aqui, ó, permissions, tá? Pra gente poder começar a trabalhar com ele. E a gente vai fazer o seguinte, depois que a gente colocou esse cara, a gente também vai chamar o nosso launcher e a gente vai chamar aqui, né? Ele pede um array, então a gente cria um array off aqui, ó, rapidinho. Criamos um array e chamamos aqui o nosso manifest.permissions.bluetooth connection. Beleza? E aqui a gente só dá um return, para ele poder sair da função. Bem tranquilo assim, né? Um pouquinho mais trabalhoso, né? Dá para confundir um pouquinho, mas é tranquilo de entender, tá, pessoal? Eu também fui separando em muitas funções aqui também, mas pelo menos fica uma coisa tranquila de a gente trabalhar, tá? Então requer aqui uma codificação, mas depois é uma vez só, tá tudo certinho, tudo de boa. Eu tô até usando aqui múltiplas manifests aqui, né? Requests permissions, eu tô utilizando aqui múltiplas permissions. Não faz sentido porque a gente só tá pedindo a permissão do Bluetooth, mas tudo bem. Vamos deixar dessa maneira aqui, tranquilo? Então eu acho que é isso, vamos executar a nossa aplicação e vamos ver como que vai acontecer aqui, beleza? Beleza, guys, a aplicação aqui então executou e tá lá, né? Ele já tá pedindo aqui então a nossa permissão, né? Ele tá falando aqui que o nosso aplicativo Broadcast Receive, né? Precisa conectar aqui, né, a questão do nosso Bluetooth. Então vamos permitir, beleza? E aqui também ele tá trazendo a dialog também pra gente poder começar a trabalhar com o Bluetooth, ó, Broadcast Receive, quero ativar o Bluetooth. Se eu clicar em recusar, tá vendo? Ó, ele vai ficar ali, né, o tempo todo. Por quê? Porque ele tá clicando aqui o result não é ok, então a gente vai ficar chamando, né, para abrir a dialog aqui o tempo todo, beleza? Então se eu recusar, ele vai ficar nesse loop aqui. Então a gente vai permitir, ativando o Bluetooth, ó, Bluetooth ligando, Bluetooth ligado. Olha só que bacana. E tá lá, perfeito. Vamos ver agora se a gente desligar o Bluetooth, ó. Se a gente desligar aqui o Bluetooth, concluindo aqui rapidinho. Vamos voltar, ó, Bluetooth desligando, Bluetooth desligado. Perfeito, né, pessoal? Então a gente tá conseguindo, né, ouvir aqui todos os, não todos, né, mas alguns dos agentes aqui do sistema operacional do Android e, né, e a gente poder aqui escutar e tomar uma determinada ação com eles, tá legal? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Agora você pode começar a trabalhar aqui também. Às vezes você tá com uma aplicação em que você precisa, né, do Bluetooth ligado, de verificar ali se o Wi-Fi tá conectado para você executar ali as funcionalidades da sua aplicação. E aqui com esse wrapper aqui vai ficar bem mais fácil agora de você trabalhar. Beleza? Espero que você tenha gostado do conteúdo. Um abraço.